Bom dia. Bom dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Deus te abençoe. Muito feliz de poder te ver aqui nessa manhã. Deixo também aqui meus respeitos à família da dona Durvalina. Eu estava conversando com o bispo, com o pastor Henrique, antes de começar o culto, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando nós entramos aqui na igreja, a disposição realmente que ela tinha de servir a Deus, né? E que Deus nos ajude a chegar na idade dela servindo ao Deus Altíssimo. Amém? Que Deus abençoe a família dela. Novo Testamento, livro de 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo a essa igreja de Tessalônia. No capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Nós estamos nas quartas-feiras falando um pouquinho antes de Timóteo, irmãos. Uma carta antes da carta de Timóteo, da epístola. Nós estamos nas quartas-feiras falando a respeito de milagres. Tem sido bênção de Deus. Deus ressuscitou realmente aqui o sonho de muitos e sei que o nosso milagre vai ser alcançado, no nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Mas nos domingos, nós queríamos continuar nesse rio de águas que o bispo vem falando a respeito de como agradar a Deus. Os exemplos que ele vem usando de oração, da pregação de João Batista e tantos outros, me tocam. Mas, necessariamente nesse texto aqui, o apóstolo Paulo ele faz uma exortação à prática da santidade. E eu entendo que se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos entender também o que desagrada a Deus. Vocês concordam? Paulo começa falando assim no capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Diga glória a Deus. Vamos entender, irmãos, que quando nós decidimos agradar a Deus, nós não estamos retribuindo o favor da salvação que Ele nos entregou. Quando nós decidimos servir a Deus, nós não estamos tentando pagar para Ele essa graça que nos alcançou. Mas sim nós queremos honrar o Deus que nos tira da lama e nos coloca em um lugar alto, em um lugar de príncipes. O amor de Deus ele não muda de acordo com o nosso comportamento. Veja, eu tenho um filho. Se ele se comportar bem ou se comportar mal, o meu amor não vai fazer diferença. Mas quando ele atende os ensinamentos e as orientações que eu entrego para a vida dele, eu entendo que ele me honra e tenta me agradar. É assim que nós retribuímos essa bondade, essa graça e essa misericórdia de Deus. Porque é bem da verdade, irmãos, nós somos vermezinhos, nós somos farelos na mão do Senhor, poeiras jogadas ao vento. Mas por sua bondade, por sua misericórdia, Ele nos alcançou.
Nós não merecemos. Nós não temos currículos para isso, não temos bondade dentro de nós. Somos pecadores, mas a graça dele nos alcançou. E a forma que nós temos de dizer obrigado a ele é agradando a ele. Só que se eu quero entender como agradar a Deus, eu preciso usar o manual que ele me entregou, que é a palavra do Senhor. Essa igreja, ela entendia o que era agradar a Deus verdadeiramente. Paulo escreve essa carta para eles depois de uma viagem missionária que faz, abre essa igreja nessa cidade, tenta voltar, mas o diabo impede uma segunda viagem missionária. Ele envia o jovem ministro Timóteo para lá, e Timóteo lança um relatório para Paulo acerca de como os tessalonicenses estão vivendo. Quando nós voltamos aqui no capítulo 1, no versículo 9 e 10, essa igreja entende o propósito do que Deus tem para as nossas vidas. Versículo 9, ele diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Aí ele completa dizendo: e para aguardares do céu o seu Filho, que ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira. Essa igreja entende que para agradar ao Senhor existem dois caminhos: servir ao Deus vivo e esperar a volta de Jesus Cristo. Vou repetir: a igreja entende que os dois caminhos são servir a Deus e esperar o Jesus Cristo voltar. É isso que nós precisamos entender. Esse é o caminho para agradar ao Senhor. Esse é o caminho quando o apóstolo Paulo completa aqui, diz, e aqui nesse capítulo 4 é um capítulo lindo, quando ele fala primeiramente de agradar a Deus e ele dá os passos para agradar a Deus. Ele vem falar de santificação e de amor. Ele fala de santificação e fala de amor. Mas aí eu retorno no que eu disse: nós nos santificamos, nós buscamos a Deus para servir, não como uma moeda de troca, para que Ele venha nos presentear mais ou algo disso, mas por honra ao Deus Altíssimo, para agradar aquele que nos dá vida diariamente. Deus, Ele cria essa expectativa de nós. Deus, Ele espera que nós venhamos a concluir essa chamada que nós temos em nossas vidas. Deus espera de nós que nós venhamos entender que a santificação é o melhor caminho para que as portas na tua vida venham ser abertas. Não existe caminho melhor para você pegar para alcançar o seu milagre. É a santificação. E santificar em um mundo como esse que nós vivemos não é fácil. A palavra aqui é forte quando ele diz: livrem-se da prostituição. Não é fácil. Mas é isso que Deus está esperando de nós. Nós precisamos entender que precisamos largar tudo para servir a esse Deus. Porque o tudo que nós achamos que é muito menos do que a nossa alma. Você já parou para pensar nisso? As coisas que nós lutamos são tão terrenas que nós queremos alcançar, que não chegam ao mínimo, que é o máximo, o melhor das nossas vidas, que é a salvação. O caminho da santificação pode ser duro porque ele é feito com renúncia. E é uma renúncia diária, é um crescimento diário na presença do Senhor. Mas ele não é impossível, meus irmãos. Paulo diz em 1 Coríntios que aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia, porque não veio tentação sobre vocês que não seja humana. Quando ele escreve para os Tessalonicenses, e aí ele lança essa palavra e diz: olha, quanto à maneira que vocês vivem e agradam a Deus, e efetivamente já estão fazendo. Eles já vivem essa maneira. Eles já vivem dessa forma.
Porque eles entendem que a santificação, servir a Deus, é o caminho que eles vão poder alcançar a bênção do Senhor. É esse o caminho que nós devemos perseguir, que nós devemos, acompanhar em nossas vidas, se nós quisermos alcançar o melhor do Senhor. E a melhor maneira de fazer isso é servindo a Deus. A melhor maneira de agradar ao Senhor é buscando a Ele diariamente. É buscando a Ele, de todo o espírito e todo o coração. Não, irmãos, nós precisamos entender isso. Se nós estamos aqui porque apenas alguém nos convidou, se nós estamos aqui apenas para bater ponto, na igreja, me perdoa, irmão, mas Deus não recebe para Ele isso. Porque Ele quer de nós o desejo de buscar a Ele. É igual aquele irmão que ao orar, aí ele para e pensa, eu preciso essa semana orar mais, porque me falaram que tem que orar mais. Não, meu irmão. Você precisa orar mais para você alcançar mais de Deus, mas porque você quer alcançar mais de Deus. Diga amém. Vocês estão compreendendo isso, queridos? O nosso desejo de agradar a Deus não deve ser porque você está sendo discipulado apenas para isso, mas deve se dar porque nós queremos alcançar mais da parte de Deus. Quando nós renunciamos essa vida de pecado, quando nós começamos a mudar tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós não devemos fazer porque alguém do meu lado está dizendo e me forçando. Eu devo fazer porque quero honrar a esse Deus vivo que me tirou desse mar de lama e me trouxe para a presença dEle. É isso que Deus quer de nós. É isso que essa igreja, ela virou um modelo para as outras. Ela virou um modelo de evangelho para as outras igrejas. Basicamente, sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês chegaram em um ponto que não é necessário, e ele fala isso no capítulo 1, não é necessário nem que a gente fale de vocês, porque as pessoas já sabem a forma como vocês lidam com o evangelho. Porque eles servem ao Deus vivo. E nós fazemos de servir a Deus, às vezes, como uma moeda de troca. Nós fazemos essa busca por santificação, às vezes, como um ponto para ser batido no trabalho. E não pode ser assim, irmãos. A expectativa de Deus não é que nós venhamos apenas a orar, ler mais, servir mais, amar ao próximo mais. É que nós queiramos fazer isso. É que nós desejamos fazer isso em nossas vidas. Quando eu chego na igreja e eu tenho a expectativa de pregar para vocês, de participar do culto com os irmãos, a minha expectativa não deve ser de mostrar serviço para o meu ministério. Até tenho que honrá-los, mas a minha expectativa maior tem que ser de honrar o meu Deus. A minha expectativa maior tem que ser de buscar a Ele, e especialmente no oculto e no escondido, quando estamos só eu e Deus. É isso. E irmãos, vocês já prestaram atenção? Nós entregamos o pior para Deus. Não é crítica, é um fato. Nós damos as melhores horas do nosso dia para o nosso trabalho. Nós entregamos o melhor tempo das nossas vidas para o quê? Para o mundo lá fora. Para ganharmos dinheiro, para crescermos nas coisas do dia a dia. E aí quando já estamos cansados e sobrecarregados, aí quando lembramos, nós vamos orar. Nós entregamos, vamos simular aqui no culto de quarta-feira, 23 horas do dia fora, 1 hora por semana. Como é difícil nós entregarmos. Eu tenho certeza, irmãos, não precisa ser profeta para saber disso. Deus quer mais de nós. Mas eu tenho plena convicção disso. Eu tenho plena convicção, meu irmão, que Deus quer de nossa parte renúncia. Que Deus quer santificação. Que Deus está sim incomodado os caminhos que você está andando. Eu tenho plena convicção que Deus está sim incomodado no tempo que você está tirando para Ele. Eu tenho
plena convicção que Ele está pronto para te usar. Apenas você precisa abrir o seu coração. É isso, essa é a expectativa de Deus para nós. Mas como nós vamos alcançar isso, se nós não aprendemos a renunciar? Quem aqui vai conseguir agradar alguém se não renunciar a si mesmo? Diga para mim. Quem é casado aqui sabe que para agradar o cônjuge, meu irmão, você precisa renunciar a alguma coisa. Porque para Deus nós não vamos renunciar. O Evangelho é renúncia. O Evangelho são o quê? Boas novas, gospel, boas novas. Aquilo que era velho se fez novo. No Evangelho tudo é diferente, meus irmãos. No Evangelho nós largamos o velho eu e começamos uma vida nova. No Evangelho as práticas antigas elas não servem mais. No Evangelho os comportamentos antigos eles não servem mais. Se quando você era do mundo, tá, lá, como é uma expressão que nós usamos lá de fora, aquilo era útil e agradável para você, hoje, na presença de Deus, não é mais. Porque não existe um caminho melhor para chegar em Deus do que a santificação. E não existe santificação sem renúncia. Não existe santificação sem nós entregarmos aquilo que é prazeroso para nós, para Deus. E aí, quando nós decidimos em nossa vida servir a esse Deus, buscar essa santificação, talvez você olhe e fale, irmão, desse jeito eu nem vivo nessa América. Olhe para mim, querido. Eu já fui jovem, vou falar igual o Davi. Hoje sou um pouco mais jovem, mais velhinho. Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Deus não desampara os seus. Deus não esquece dos que trabalham para Ele. Um mínimo, uma cadeira que você ajeitar aqui dentro, Deus vai te honrar por isso. O tempo que Deus cobrar de você em oração, em leitura, na presença dEle, Ele vai restituir muito mais. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que comanda a minha vida há anos. Irmãos, a bem da verdade, irmãos, é que nós precisamos decidir servir a esse Deus. A bem da verdade é que nós precisamos, sabe, largar esse tudo que parece importante nas nossas vidas para alcançar o tudo de Deus. Nós precisamos, irmãos, largar essas práticas velhas que te acorrentam há anos. Parece que paramos no tempo. Parece que estagnamos de uma forma. Parece que as mesmas discussões que o irmão tem hoje, tem há 10 anos atrás e não mudou. Parece que o mesmo passo que você dá na sua vida ministerial, vamos dizer assim, é o mesmo que você dava 10 anos atrás. Mas isso aconteceu do dia que você acomodou. As pessoas falam, não, irmão, eu acho que Deus se afastou de mim. Querido, Deus não se afasta de ninguém. Somos nós que aumentamos a distância com Deus. Somos nós que levantamos mais distância com Deus quando nós esquecemos de orar, quando nós esquecemos de ler a Bíblia. Irmãos, Deus sente sim saudade daqueles crentes que oravam por noites e noites incansáveis. Deus sente saudade, meu irmão, daqueles que... Meu filho, se preciso for, coloque seus pés numa bacia d'água, mas vai ler a Bíblia. Se for preciso, não ore depois de você assistir, conversar, ore antes. Peça a Deus, Deus é fiel e justo para escutar e nos abençoar. Peça a Ele essa mudança. Talvez você veio visitar e pensou, meu irmão, hoje eu vou lá e eu sei que Deus vai entregar. Deus está entregando uma bênção melhor hoje, querido. Contato com Ele, vida com o Senhor, vida santa, portas abertas, espirituais para a tua vida. É isso que Deus tem para você hoje. Me perdoe se você achou que ia vir aqui e ia receber uma chave.
Eu acho que a porta que nós vamos passar nem precisa de chave. Ela é tão estreitinha que é só você. Vou falar. Ele está dizendo. É isso. Se nós não a entendermos, irmãos, por favor, não acho que eu sou o santo. Não é isso. Peco mais do que vocês, se brincar. Só que o pecado não permite que ele adormeça dentro de mim. Aí é que está a grande diferença. Meus olhos veem como de qualquer pessoa. Minha boca fala como de qualquer pessoa. Mas eu não vou permitir que ele adormeça dentro de mim. Eu não irei permitir que esse pecado me afaste da presença do Senhor. Eu não irei impedir que falsas bênçãos me tirem da presença do Senhor. Eu fico vendo hoje o povo, irmão, recebi uma bênção. Que bênção é essa, amigo? Que te tira da igreja, te tira da tua família, te tira da tua casa. Que bênção é essa? Isso lá é bênção, irmãos. Isso é maldição para a tua vida. Como deixar? Nós não podemos, irmãos, viver dessa forma. E eu falo isso com muito amor para você, querido. Quantas santas ceias mais você vai perder? Quantas oportunidades? O que é que Jesus diz lá em João capítulo 3? Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Sou eu que estou falando isso ou foi Jesus que falou? Eu estou pregando a palavra, querido, só isso. Quantas oportunidades mais de se batizar você vai perder na sua vida? Às vezes a impressão que passa é que as pessoas estão fazendo um favor para Deus quando elas decidem se batizar. Você já passou? Pessoa tem mais experiência do que eu sou, sabe o que eu estou falando? Olha para cá, querido. Quem fez o favor para você foi Jesus Cristo. Não há favor nosso para ele aqui. Tem uma parábola muito linda que fala a respeito do Lázaro e do rico. Um era justo, o outro não é para aquela condição financeira, não é isso. Mas aí um vai para o seio de Abraão, depois da morte, o outro vai para o Hades. Estou me recordando aqui, irmão, já faz um tempinho que eu li ela. E aí, um pede um pouquinho de água, né, assim? Aí Abraão diz, não pode. Não, mas pede para Lázaro, que era o justo, trazer para mim. Não, não pode não. Aí ele fala, então, volta lá, me permite ir, ou vai lá, Abraão. Fala para os meus irmãos. Sabe o que ele está dizendo? Fala para a minha família. Fala para os meus amigos que é verdade o que os pregadores lá estavam falando. É porque tem pregador que não prega isso não, mas tem pregador que ainda prega. Fala para eles que é verdade. Aí ele vai olhar e vai dizer o quê? Não. Se eles não ouvirem quem está lá falando, eu é que não vão me ouvir. Se você, meu irmão, não escutar quem está pregando a palavra e dizendo para você, arrependa-se, como é que você vai ouvir quem mandar do céu? Não consegue, querido. O evangelho é isso. É mudança. É arrependimento. Ninguém entra no céu sem nascer de novo, querido. Ninguém entra no céu sem nascer de novo. E quando nós, pregamos isso, é porque nós sabemos que Deus tem mais para você. Nós sabemos. Bispo, essa semana eu passei mais de 2 horas falando com um casal que estava se divorciando. 2 horas. Mais até eu e Jéssica. Aí ontem eles mandaram uma fotinha. Estavam lá jantando, namorando. Sabe por quê, irmãos? Porque primeiro a gente tem que analisar os nossos erros. Onde é que nós estamos errando? O que é? Eu gosto de me analisar com isso. Meu Deus, o que é que está me tirando da tua presença? Eu sei que eu consigo orar mais. Eu sei que eu consigo passar o dia inteiro contigo. Eu sei que eu consigo ler mais. É o que é? Aí é o que é para todo mundo. É só você desligar a TV. É só você desligar um pouquinho o telefone. É só você se dedicar mais, que eu tenho mais para te entregar. É isso que Deus almeja de nós. É isso, irmãos, que Deus quer de nós. Que nós venhamos a largar tudo que nos afasta dele para receber tudo dele. E nada tem mais valor do que a salvação da nossa alma.
Olha para mim, meu irmão. Quanto tempo mais você acha que tem nessa vida? Hã? Vamos lá? 10 anos? 50? 40? 30? Um ano? Quem é que sabe? Quem sabe o plano de Deus? Eu quero que você viva muito. Bem abençoado. Mas quem é que sabe? O que é a vida se não um sopro, meu irmão? O que é que vale mais? 10 anos de prazer iníquo nessa terra ou a eternidade com Deus do céu? É isso que vale mais. Mas isso não é escolha de Deus para a gente, é escolha nossa. Nós é quem temos que decidir servir a Deus. Nós é quem temos que decidir ser santos para o Senhor. Nós é quem decidimos buscar a Ele com excelência. Isso tem que partir de você, meu irmão. Como isso parte de mim e da minha família diariamente. E você precisa entender que o amor de Deus não muda por você. Sabe qual é o bom de Deus? É que a misericórdia dele se renova todos os dias. Todo santo dia, Deus está apto para dar um novo recomeço para você. Todo santo dia, Deus está apto para te entregar mais. Não existe isso, de um vai conseguir mais ou menos. É o tanto que nós buscamos com Deus. Quer ver o casamento ajeitar? Santifica, meu filho. Quer ver a convivência com os filhos na casa ajeitar? Santifica. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus almeja para você. Mas servir mais, buscar mais. Coloque a mão no seu coração, querido. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. A hora já adiantou, não vou puxar mais. Tudo que Deus quer de nós é isso. É renúncia. E é um processo diário. Tudo que Deus quer de nós para agradarmos a Ele é renúncia. Vai te custar tudo, meu irmão. Vai te custar tudo. Não vou mentir para você, não. Custou para mim. Você vai perder amigos. Não é mentira, não. Talvez você perca até dinheiro. Você talvez vai perder a sua vaidade. Você talvez vai perder as coisas que esse mundo acha que são boas. Mas nunca vai lhe custar a alma. Pode até lhe custar tudo que esse mundo tem para oferecer. Mas o pagamento é a salvação. O pagamento é a presença de Deus. Irmão, você não sabe o que é o céu, não. O céu é lindo, irmãos. Nós temos que almejar, bispo, esse céu. Nós temos que sonhar com o nosso retorno para Ele. Então ore aí, meu irmão, ao Senhor. Fica de pé, vamos orar. Aleluia. Peça a Deus agora, querido. Bem, uma vantagem maravilhosa, Renier, que você está falando, é que Jesus prometeu, dizendo aos discípulos assim, quando eles questionaram, mas nós deixamos tudo e te seguimos. Ele falou assim, olha, vocês vão receber ainda nesta terra 100 vezes mais e depois ainda a vida eterna. Oh, é um privilégio você agradar a Deus. É um privilégio, sim, é a graça de Deus que nos motiva a falar, eu quero. Feche teu coração, feche os teus olhos agora. Coloque a mão no seu coração. Se você deseja fazer isso, se você deseja fazer essa entrega essa disposição em agradar a Deus. Arrependimento é isso, é você falar, eu quero, Deus. Eu não consigo, mas eu peço a tua ajuda. Essa é a sua oportunidade hoje de você pedir ajuda nas falhas, nas fraquezas, nos pecados, naquilo que não agrada a Deus, e você pede ajuda para agradar a Deus. O Espírito Santo vai vir sobre você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, vem ministrando na vida dos teus filhos. Ministre agora sobre a sua vida, meu irmão. Entrega ao Senhor tudo que vem impedindo de você buscar essa santificação. Ó Espírito Santo, escuta as nossas orações, meu Deus. Leva para o Pai tudo aquilo que vem nos atrapalhando, Deus. Sim, Senhor. E temos um avivamento verdadeiro, Pai.
Afasta de nós, como a tua palavra ensina, essa prostituição, Pai. Afasta de nós esse pecado, meu Deus, que está dentro, nos corroendo, nos matando, Senhor. E nos traz, Senhor. Nos traz uma nova vida, Pai. Amém. Entregue-se ao Senhor, querido. Aleluia. Traz para as nossas vidas um novo começo, Pai. É isso que nós queremos de Ti, Deus. Ministramos, Pai, sobre a vida dos Teus filhos uma unção nova, Senhor. Uma unção nova, meu Pai, de arrependimento, de mudança, meu Deus. Um novo começo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você deseja isso? Quantos precisam de ajuda aqui como eu? Só eu, só alguns? Nossa. Grande. Quem precisa de ajuda? Pega bem alto sua mão. Fala assim: sem Deus, nada sou, nada posso. Mas com Deus, tudo é possível. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus.